Agora também temos a participação de uma convidada, a jornalista Cristina Serra, que é autora do livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, pela editora Record. Cristina Serra, Cris, tudo bem? Agradeço a gentileza por você conversar conosco. Também participam aqui do nosso programa Vera Magalhães, Joel Pinheiro e o Carlos Andreasa, seu editor lá do Rio de Janeiro. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Silvio. Eu que agradeço pela oportunidade e boa tarde aí para todo mundo. Vera, Joel, Andreasa, meu editor e, sobretudo, aí aos nossos ouvintes, né? Muito bem, eles farão perguntas para você agora na sequência, Cris. Eu queria introduzir uma pergunta, que é o seguinte: nessa primeira rodada, aliás, ao longo de todo o dia, os especialistas ouvidos também falam numa tragédia anunciada, numa teimosia criminosa e por aí vai. Eu queria as suas impressões, você que mergulhou num caso como Mariana. Ainda é cedo, talvez até para traçar um paralelo entre um e outro do ponto de vista ambiental e de vítimas, e a gente torce para que não contabilizemos nenhuma, mas, enfim, é uma tragédia anunciada? Eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma tragédia anunciada. Embora sejam casos diferentes, e eu estudei o caso de Mariana, não o de Brumadinho, o cenário político institucional em que essas duas tragédias acontecem é o mesmo. É claro que esses desastres certamente têm particularidades que têm que ser estudadas, diferenciadas, etc. Mas há um ponto em comum a eles que eu destacaria, que é o seguinte: é exatamente a falta de estrutura de fiscalização do poder público sobre essas barragens de mineração. Eu tenho alguns dados aqui que eu posso dar. Na época em que aconteceu o desastre de Mariana, portanto, 3 anos atrás, o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o principal órgão fiscalizador das barragens de mineração, principal órgão federal, porque as barragens também têm que ser fiscalizadas por órgãos estaduais. Logo depois do desastre, foi feito um levantamento da estrutura do DNPM. O DNPM, na época, começo de 2016, o desastre foi em novembro de 2015, tinha 985 servidores em todo o Brasil, para todos os serviços do órgão. Inclusive, aí eu estou colocando a parte administrativa, fora o trabalho, tem também o trabalho de campo, que é o trabalho mais importante, que é esse de fiscalização. Desses 985 servidores, apenas 5 eram especializados em geotecnia, que é a formação técnica necessária para a pessoa realmente saber fiscalizar uma barragem de rejeito. 5 fiscais com essa formação no Brasil inteiro, a conta evidentemente não fecha. E para se ter ideia, estavam cadastradas nesta época no DNPM 663 barragens de mineração, sendo 450 delas em Minas Gerais. É óbvio que a conta não fecha. A estrutura é feita para não funcionar, mas o que é pior, para dar a aparência de que funciona, para que a sociedade tenha a ilusão de que as regras estão sendo cumpridas e que a sociedade está protegida, quando ela, na verdade, não está. Então, essa estrutura sucateada, ela dá essa ilusão para a sociedade de que a sociedade está protegida e não está, como nós vimos nesses 2 casos, Mariana e agora Brumadinho. Muito bem, passa a bola lá para o Carlos Andreasa. Andreasa, Cristina na linha conosco. Ô Cris, a gente sabe, você me ensinou que barragem de rejeito é um organismo dinâmico, vivo, que muda diariamente, que, portanto, precisa de acompanhamento diário. A barragem de Brumadinho que havia ontem não era a mesma que havia hoje. Barragem de rejeito, no entanto, como eu disse aqui na abertura do programa, existe em vários lugares do mundo, com raros rompimentos, ao contrário do que acontece no Brasil. Existe alguma alternativa para armazenamento dessa lama que não esse tipo de barragem, Cris? Olha, Andreasa, quando eu fiz o livro, né, justamente até pesquisei um pouco sobre isso. Já existe tecnologia em outras partes do mundo para outra forma de armazenamento, mas aqui no Brasil ninguém emprega essa tecnologia, porque há décadas a tecnologia é essa, cavar, fazer a barragem, né, fica aquele grande reservatório gigantesco e você vai lá despejando esse rejeito de mineração, né, que é o lixo que sobra lá do processo
de extração do minério de ferro. Evidentemente que o uso dessas novas tecnologias, que ainda não é tão disseminado, já existem experimentos e tal no mundo, como eu falei, mas não é uma coisa usada em escala industrial ainda. E até porque isso exigiria investimentos muito grandes. E essa parte de rejeito, o descarte do rejeito de mineração, isso não é visto pelas mineradoras como um investimento em prol do meio ambiente. Isso é visto como despesa, como gasto. Então, a verdade é que as empresas não querem gastar. Quanto menos elas gastarem nesses depósitos de rejeito de mineração, é menos um custo para elas. Então, de fato, isso não é aplicado aqui no Brasil, essas tecnologias. Eu te diria que isso assim, é um nível de sofisticação que ainda não existe aqui no Brasil. O que eu queria comentar aqui com vocês é que logo que aconteceu esse desastre hoje, eu procurei me informar sobre a barragem de Brumadinho, com as pessoas que eu conheço desse setor, que eu acabei conhecendo quando eu fiz o livro. Então, claro que a gente tem que ter muito cuidado ainda nesse primeiro momento de falar sobre o caso, porque a gente tem que aguardar melhor os desdobramentos e a confirmação das informações. Mas o que eu consegui apurar até agora sobre Brumadinho é que ela é uma barragem de rejeito de mineração alteada a montante, portanto, esse é um termo técnico da engenharia, é o mesmo processo de alteamento da barragem de Fundão, embora sejam barragens diferentes no aspecto da engenharia, mas o processo de alteamento, que é a ampliação da barragem, à medida que ela vai recebendo rejeito, esse processo de Brumadinho é o mesmo de Fundão, que se chama alteamento a montante, que é um processo que tem muitas críticas dentro da engenharia. Tem um setor da engenharia que não gosta muito desse processo, que não considera ele o mais seguro, embora ele seja o mais barato, e por isso ele é muito usado por mineradoras. Eu soube também que essa barragem de Brumadinho estava há 2 anos sem operar, porque ela tinha atingido a sua capacidade. Ela ainda não estava desativada, mas ela estava há 2 anos sem receber mais rejeito. Se essa informação de fato for confirmada pela Vale, isso significa, se já havia 2 anos em que ela não recebia rejeito, que a água já tinha tido tempo bastante para ser drenada. Isso supostamente, teoricamente, diminuiria o risco de um acidente como esse que a gente está vendo. Então, é preciso entender realmente o que aconteceu, considerando que ela já não tinha tanta água, porque ela já estava há 2 anos que ela não recebia o rejeito de mineração. E lembrando, Cristina, que esse rejeito vem misturado com água. Cristina, Joel Pinheiro aqui. Muito obrigado pela sua participação. Vamos olhar para o futuro, assim. A gente está investigando as causas, mas o que o governo, e temos novo governo federal, governo de Minas Gerais, o que é possível de ser feito para que acidentes trágicos, graves como esses, se tornem menos frequentes, menos prováveis? Pois é, quando aconteceu o caso de Mariana, Joel, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais mudou a lei de licenciamento local no estado de Minas Gerais. Só que, surpreendentemente, o desastre aconteceu, você imagina que a mudança na lei deveria ter sido feita no sentido de tornar o processo de licenciamento dessas estruturas mais rigoroso. Só que não foi o que aconteceu. Os deputados mineiros, eleitos em 2014, com doações, inclusive para as suas campanhas, doações de dinheiro de empresas mineradoras, a maioria da Assembleia Legislativa Mineira foi eleita com doação de empresas mineradoras. Na época, esse financiamento era permitido. Esses deputados mudaram a legislação, afrouxando as exigências da legislação para as empresas. Agora acontece esse caso no momento em que a gente sabe que está na pauta do governo federal, o próprio presidente já falou sobre isso até durante a campanha, de mudar as regras de licenciamento federais. Eu espero que esse desastre agora sirva para que essa reflexão seja bastante aprofundada, né? Que a discussão não seja assodada e que essa discussão leve em conta todas essas questões de segurança que a gente está vendo, viu que foram desprezadas no caso de Mariana e talvez agora reapareçam no caso de Brumadinho. Então, acho que o caso de Brumadinho serve de alerta
para que essa discussão sobre a mudança na lei seja feita com calma, com transparência e com bastante razoabilidade. Oi, Cris, boa tarde, a Vera, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria falar com você um pouquinho sobre responsabilização criminal quando acontece algo como isso. Até hoje ninguém foi condenado pela tragédia de Mariana. O que faz com que esses casos se alonguem tanto na justiça e o que poderia fazer com que essas responsabilizações fossem mais efetivas, a seu ver? Oi, Vera. Olha, no caso de Mariana, o desastre já tem 3 anos, o processo criminal se arrasta lá na Justiça Federal, em Ponte Nova, né, que abarca lá a comarca de Mariana. Ninguém foi punido, são 21 réus, são mais de 400 testemunhas arroladas, então, assim, não há a menor possibilidade de um desfecho breve para esse processo criminal do caso de Mariana. É claro que um processo como esse, que envolve questões de engenharia extremamente complexas, é natural que esse processo, claro, ele não pode ser resolvido de uma hora para outra, né? Você tem que ouvir todo mundo, tem que ouvir especialistas, o juiz tem que ter esse material todo à mão. Mas, enfim, o que poderia ser feito para que houvesse um desfecho? Assim como houve uma força-tarefa no Ministério Público para investigar o caso, deveria existir no Judiciário Federal para julgar o caso. Porque você tem um juiz apenas, que tem milhões de outras causas para resolver lá na Justiça Federal em Ponte Nova, e ele tem que dar conta de um processo de tamanha complexidade, com 21 réus, que é um número muito grande de réus, com mais de 400 testemunhas. Então, não tem a menor chance desse processo ser resolvido rapidamente. E no caso de Brumadinho, se forem confirmadas essas primeiras informações de 200 vítimas, certamente vai ser um processo de igual complexidade. Muito bem, quero agradecer mais uma vez então a gentileza da Cristina Serra, que é autora de Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, pela editora Record. Obrigado, Cris. Obrigada, Silvio.